Salve, salve, filhotinho. Vamos para mais uma videoaula, uma revisão importante para você, tá, filhote? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e compartilhar, tá, filhote? Importante para você, tá, filhote? Quero que você observe bem, filhote, tá? Que nós temos um período aí que nós chamamos período pós Segunda Guerra Mundial, tá? E no período pós Segunda Guerra Mundial eu vou ter uma conferência específica que vai dividir o continente europeu, tá, filhote? Essa divisão do continente europeu se dá no contexto da ordem mundial bipolar, na bipolaridade, na chamada Guerra Fria, tá, filhotinho? E aí você vai ter então a chamada Conferência de Yalta, tá, filhote? Nessa conferência de Yalta eu vou ter a divisão da Europa em Europa Ocidental Capitalista e Europa Oriental Socialista. Perfeito, filhote? Então, falou em divisão da Europa, nós temos a conferência de Yalta, tá? Agora, outro ponto importante que vai se desdobrar na conferência de Yalta, tá, filhote? É justamente a presença dessa divisão onde eu tenho o que nós chamamos de a linha imaginária, tá? Essa linha imaginária que divide, tá, as duas Europas, veja que não tem nenhum muro entre as duas Europas, tá? Então, eu vou ter apenas uma linha imaginária. Essa linha imaginária recebe o nome de cortina de ferro, tá? Então, a cortina de ferro, filhote, é uma separação ideológica em que separa uma parte capitalista da parte socialista, perfeito? Então, eu vou ter uma linha imaginária. Veja, é importante você estar ligado no contexto, tá? Então, tenho o início da Guerra Fria, tá? No início da Guerra Fria, nós temos, então, a Conferência de Berlim, a Conferência de Yalta, tá? Nessa Conferência de Yalta, você vai ter a divisão da Europa, e aí, dentro dessa divisão da Europa, é uma divisão muito mais marcada por áreas de influência, Estados Unidos e União Soviética, e é importante você salientar a cortina de ferro, perfeito, filhote? Não esquece da cortina de ferro, tá? Também é importante você perceber, filhote, que eu tenho aqui a Alemanha, tá? E a Alemanha vai ser dividida, então, em 4 áreas de influência. Veja, eu vou ter uma área de influência britânica, francesa, americana e soviética, correto, filhote? Então, veja, no pós-guerra, em função do nazismo, havia um medo de que houvesse o renascimento do nazismo. Então, as potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, mais a União Soviética, acabam partilhando a Alemanha para ter o controle e evitar o renascimento do nazismo, tá? Essa conferência chama-se de Conferência, tá, de Potsdam. Tá, filhote? Importantíssimo você estar atento a essa conferência, tá? Então, importantíssimo, Conferência de Potsdam. Nessa Conferência de Potsdam, eu vou ter, então, a divisão geopolítica da Alemanha, tá? Agora, veja, eu vou ter, então, área de influência capitalista, área de influência capitalista, área de influência capitalista, e vou ter uma área de influência socialista, tá? Então, se você observar, eu vou ter, então, aí, para mim, o quê? Eu tenho, então, apenas 2 Alemanhas. Então, eu vou ter a chamada RDA e a chamada RFA. A República Democrática Alemã, ela é socialista, e a República Democrática, a Federativa Alemã, ela é capitalista, tá? Agora veja, tá? Que em função da divisão da Alemanha, tá? Eu vou ter aqui, ó, a presença da capital Berlim, tá? E aí, então, foi feita a divisão de Berlim. Agora é importante você salientar, tá, Bruninho? Então, eu vou ter o muro de Berlim, tá? Então, Berlim. Então, eu vou ter o muro de Berlim. O muro de Berlim, Bruninho, ele vai ter 2 conotações importantes, tá, Bruninho? Olha que top, filhote. É importante você verificar, tá, Bruninho? Tá? Qual seria, então, Bruninho, o símbolo, tá? Então, vamos trabalhar aqui com o símbolo, tá? O símbolo da construção do muro de Berlim e a queda. Qual seria, então, Bruninho,
A simbologia da construção, a simbologia da construção do muro, ela vai ser então a simbologia da bipolaridade. Também posso chamar de Guerra Fria, tá, Bruninho? Então é importante você lembrar, Bruninho, que o Muro de Berlim foi o principal símbolo da Guerra Fria, o principal símbolo da bipolaridade, porque é algo concreto. Meu Deus, Bruninho, agora fica atento aqui, gatão, ó, tá? Ou seja, então a simbologia da queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim, como ela foi o símbolo da Guerra Fria, ela está anuncia o fim da Guerra Fria. Perfeito? Então eu vou ter o fim da Guerra Fria. Tranquilo, filhote? Então é importante que você trabalhe essa questão, tá? E fique atento às conferências IALTA e Potsdam, Europa e Alemanha. Tá certo, filhote? Outro ponto importante também, tá? Que eu quero que você saliente é a questão do que nós chamamos, tá, de domínio americano, tá? Como é que os Estados Unidos passou então a impor seu domínio, principalmente no mundo ocidental, tá, Bruninho? Então os Estados Unidos passou a ter o seu domínio, a garantir o seu domínio através de dois instrumentos importantes, tá? O primeiro instrumento, tá? O primeiro instrumento eu vou chamar de, olha que top, tá? O primeiro instrumento eu vou chamar de planos econômicos, tá? Então eu vou ter aqui o famoso plano Marshall, tá? E o plano Colombo, tá? Ambos fazendo parte da doutrina Truman. Então eu vou ter aí uma ajuda econômica, tá? Principalmente o plano Marshall, que é um plano de ajuda econômica para a Europa Ocidental. Perfeito, Bruninho? Tá? Então veja, os Estados Unidos garantindo o seu domínio, a sua hegemonia na Europa, tá certo? Tá? Lembrando também o plano Colombo, plano de ajuda econômica para a reconstrução do Japão, tá? Mas outra forma de garantir a sua dominação vem através justamente da onde, Bruninho? Vem através das alianças militares e no caso específico dos Estados Unidos, através da OTAN. Então observa aqui no espaço europeu, tá, que a OTAN ela vem se expandindo, tá, e está chegando já na Europa Oriental, principalmente com o fim da Guerra Fria e o fim da União Soviética, tá, Bruninho? Então é importante você perceber que um dos instrumentos de dominação dos Estados Unidos é tanto o plano Marshall como a aliança militar, a OTAN. Lembrando que a OTAN era formada pelo Canadá, mais os Estados Unidos, tá? E mais a Europa Ocidental, beleza? Então, com isso, os Estados Unidos conseguem proteger o espaço europeu da ascensão do socialismo, correto, filhote? Então, esse é um ponto importante para você trabalhar, tá bom? Lembrando que a oposição da OTAN, tá? A oposição da OTAN era o Pacto de Varsóvia, tá? A aliança militar socialista formada pela Europa Oriental e pela União Soviética. Perfeito, filhotinho, tá? Então isso é um ponto importante. Bruninho, aqui você vai ter, tá, a figura de último líder soviético, que nós chamamos de Gorbachev. Tá? O Gorbachev, ele vai então implementar medidas importantes da União Soviética que nós chamamos de reformas, tá? Então fica atento nessas reformas, tá, filhote? Então veja, Bruninho, tá? Ele vai implantar duas grandes reformas na União Soviética, reformas que tentariam solucionar os problemas estruturais do Estado soviético. Quais seriam esses problemas estruturais da União Soviética? Tá? O primeiro dele era a falta de bens de consumo. Tá? Em função da corrida armamentista, grande investimento na indústria de armas, tá? E outro problema era a falta de democracia, tá? Democracia, já que você tem uma ditadura do Partido Comunista, tá? Diante desse cenário, Gorbachev então pensou e criou
duas reformas. A primeira delas, perestroika. Tá? A outra chama-se Glasnost. Importante para a tua prova, tá, filhote? Fica atento aqui, tá? Ambas trabalham a ideia de abertura, tá? Então veja, atento, filhotinho, tá? Abertura, tá? Se trata-se de uma abertura, a perestroika iria solucionar a falta de bens de consumo. Como é que eu faço para solucionar a falta de bens de consumo? Eu faço a chamada abertura econômica. Opa! Então vou ter uma abertura econômica. Essa abertura econômica é para solucionar esse probleminha aí, tá? Como é que eu vou fazer isso, Bruninho? Vou fazer isso através de uma reestruturação econômica, onde eu vou abrir a economia para o capitalismo e vou atrair as empresas capitalistas. Então quem vai passar a produzir agora, Bruninho, são as empresas capitalistas americanas, correto, filhote? E a Glasnost seria, Bruninho, também uma abertura, tá? Essa abertura seria, só que agora, Bruninho, uma abertura política, tá? Fica atento aí, tá, gatão? Abertura política. Essa abertura política nada mais é do que a implantação da democracia, adotando medidas democráticas. Essas medidas democráticas possibilitaram, então, que as 15 repúblicas da União Soviética declarassem independência, levando ao processo de fragmentação da União Soviética. Correto, filhote? Agora fica atento. Pensa comigo aqui, tá, filhote? Pensa comigo aqui, tá? Essa democracia leva, então, à fragmentação da União Soviética. Se eu tenho a fragmentação da União Soviética, eu vou ter então agora, Bruninho, o quê? Eu vou ter então agora o fim da União Soviética. E o fim da União Soviética leva o fim da Guerra Fria. Bruninho, se eu tenho o fim da Guerra Fria, eu tenho então o fim da Ordem Mundial Bipolar. E aí, se eu tenho o fim da Ordem Mundial Bipolar, então surge quem, Bruninho? Surge a nova Ordem Mundial, tá? Então fica atento aí, Bruninho. Na nova Ordem Mundial, eu vou ter uma nova Ordem Mundial baseada no critério, tá? Então eu posso ter uma nova Ordem Mundial, tá? Se ele utilizar o critério econômico, que aliás é o que pesa mais, tá? Na nova Ordem Mundial, ou eu posso utilizar o critério militar. Agora veja, filhote, se ele trabalhar a ideia do critério, tá, econômico, que é mais cobrado em prova, tá? Eu vou ter então uma nova ordem chamada de multipolar, porque eu vou ter vários polos de poder, tá? Se for do ponto de vista militar, eu vou ter uma ordem chamada de monopolar, porque eu vou ter apenas um polo de poder, tá? Então na década de 90, o que eu tenho, Bruninho, na década de 90? Na década de 90 eu tenho apenas Estados Unidos, tenho mais o Japão, tenho mais a União Europeia, mais os BRICS, formando então 1, 2, 3, 4 polos de poder, uma ordem multipolar, tá? Aqui do ponto de vista econômico, militar, eu só tenho os Estados Unidos como grande potência bélica, então eu vou ter um polo de poder, correto, filhote? Então hoje o peso maior é para uma multipolaridade, uma disputa econômica, uma disputa tecnológica. Essa é a grande questão da nova ordem mundial, tá certo, filhote? Espero que tenha te ajudado. Um grande abraço, até a próxima.